Boa noite, pessoal. Vamos estar orando para nós começarmos a nossa aula de hoje. Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado porque o Senhor nos guardou, nos protegeu e nos trouxe aqui, Pai. Que possamos, Pai, estar com nossos corações abertos, Pai, com nossos ouvidos atentos para tudo aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações nessa noite, Pai. Eu te peço, fala aos nossos corações, que possamos sair daqui edificados pela Tua palavra, Pai. Que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nossa aula de hoje, a nossa primeira aula, quero ver se a gente consegue fazer 2 aulas hoje. É a aula 9, está na página 55. E o nome da aula de hoje é Disposto e Disponível. O texto base está lá em Isaías capítulo 60, e versículo 1 e 2. E fala assim: Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti resplandece o Senhor, e a sua glória vem sobre ti. Então, a gente aprendeu no módulo anterior que uma das características de uma pessoa que é estéril espiritualmente é a sua falta de disposição. Então, quando nós estamos querendo ser frutíferos diante de Deus, nós precisamos ser o quê? Dispostos e disponíveis. O discípulo de Cristo, ele deve ter essas 2 características. Ele deve ser disposto e ele deve ser disponível. Pois, muitas vezes, é possível você ser disposto e não ser disponível. Ou você ser disponível e não ser disposto. Então, nós precisamos do quê? Das 2 coisas. Sermos dispostos e sermos disponíveis para Cristo. Então, para realizar a obra de Deus, nós precisamos dessas 2 coisas. Disposição e disponibilidade. Está disposto e disponível. Hoje você vir aqui, você mostrou o quê? Disposição. Você pegou, tirou parte do seu tempo, pegou o friozinho, saiu das cobertas e veio aqui. Você mostrou o quê? Disposição. Muitas vezes a gente tem que fazer o quê? Mesmo sem vontade, mesmo muitas vezes não querendo, a gente vai e faz o que precisa ser feito. E na obra de Deus também é assim. Nós precisamos ter essa disposição, estarmos disponíveis para aquilo que Deus nos chama. Um exemplo, para a gente poder entender o que é disposto e disponível, olha o que fala aqui no último parágrafo da página 55. Se hoje Deus lhe pedisse que você fosse pregar o evangelho em outro país, o que você faria? Qual seria a sua reação? Você estaria disposto a ir? Se Deus pedisse assim, Evandro, vamos pregar lá para Moçambique. Está disposto? Está disposto. Mas você consegue ir amanhã? Não consegue, porque a gente não tem a disponibilidade de estar lá amanhã. Então, às vezes você tem a vontade, mas você não tem a disponibilidade, que é o quê? Às vezes é o tempo, é o planejamento. Porque muitas vezes a gente não tem disponibilidade para fazer as coisas de Deus por nossa falta do quê? De organização e de planejamento. Todos nós aqui temos 24 horas por dia. Todos nós aqui temos o mesmo tempo. Porém, nem todos nós temos a mesma disponibilidade. Uns trabalham das 8 às 6 da tarde. O Márcio, daqui a pouco, quem sabe, vai pegar o turno. A disponibilidade dele não é a mesma disponibilidade que nós todos temos aqui. Cada um de nós tem a sua disponibilidade. Mas nós precisamos o quê? Nos adequar e, de acordo com a nossa disponibilidade, utilizar o nosso tempo para fazer a obra de Deus. Ter a disposição, ter a vontade de fazer o que Deus nos chama. Por exemplo, se alguém lhe pedisse, aqui fala assim, se alguém lhe pedisse que fizesse uma visita a um determinado local onde houvesse pessoas precisando de ajuda, você estaria disposto a ir? Você estaria disponibilidade de fazer essa tarefa? Muitas vezes a gente pega e fala assim, eu tenho tempo, a pessoa tem tempo livre, mas ela não tem o quê? A disposição, a vontade de ir fazer o que tem que ser feito. Então nós precisamos ter o quê?
a disposição e a disponibilidade. Conciliar as duas coisas. Pegar a nossa disponibilidade, porque a gente tem tempo disponível, se a gente pegar e ajeitar a nossa agenda, fazer ajustes necessários, a gente vai ter disponibilidade. E fazer o quê? Pegar a nossa disposição e fazermos a obra de Deus de acordo com o que Ele nos pede. Jesus é o nosso referencial. E como nós estamos andando com Ele, nós devemos o quê? Fazer o que Ele fez. Quando nós analisamos a vida de Jesus, a gente vê que Jesus tinha as duas coisas. Ele tinha disposição e disponibilidade. Em um dia de muito trabalho, Jesus adverte seus discípulos que descansem, pois eles nem haviam tido tempo para se alimentar. Isso mostra que as mesmas 24 horas que temos em um dia eram as mesmas de Jesus, que ele tinha para realizar a sua obra. Então a gente vê que Jesus, ele tinha essas duas coisas, a disposição e a disponibilidade. Jesus sempre estava indo às cidades, indo aos vilarejos, fazendo a obra de Deus, e ele percorria todos esses povoados pregando o evangelho, a palavra de Deus, curando as pessoas, orando pelos enfermos, e assim por diante. Então Jesus, ele tinha o quê? A disponibilidade e a disposição. Ele não só se dispôs a dar sua vida por cada um de nós, mas ele nos ensina, através da sua atitude, o que é agradar a Deus. Então, tem uma passagem que Jesus fala assim, que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Então, muitas vezes tem muito trabalho a ser feito, mas não tem trabalhadores disponíveis e dispostos a ir fazer a obra de Deus. E eu quero te perguntar, o que ocupa o teu tempo? O que toma a maior parte do seu tempo? Porque, muitas vezes, o que nos toma o nosso tempo e nos faz não ter disponibilidade, porque muitas vezes nós temos até disposição, a gente tem uma vontade lá no fundinho de fazer algo, a gente fala assim, não, eu quero fazer mais para Deus, eu quero fazer mais coisas na obra de Deus, mas a gente às vezes não tem a disponibilidade. O que nos rouba tempo muitas vezes é o quê? É o bendito celular, às vezes o excesso de trabalho mesmo. Às vezes você é muito tarefado no seu trabalho, você não consegue dizer não para o teu chefe, e você se sobrecarrega com o trabalho, e acaba que o quê? Você não tem disponibilidade como poderia ter. Às vezes a preguiça, esse é um mal nosso principal. Um dia que nem hoje. Às vezes a preguiça quer tomar a nossa disponibilidade. E às vezes você teria até desculpa, você trabalhou o dia inteiro, está cansado, está friozinho. Então, a preguiça muitas vezes quer tomar nosso coração e quer nos impedir de ter a disponibilidade. Mas hoje você venceu a preguiça, venceu o cansaço e se dispôs a estar aqui para ouvir essa lição. Nós precisamos o quê? Ter prioridades na nossa vida, para que a gente possa o quê? Fazer a obra de Deus. Muitas vezes, para que a gente possa viver o que Deus quer para a nossa vida, a gente vai precisar fazer o quê? Abrir mão da nossa agenda. Modificar a nossa agenda. Quem sabe você vai ter que acordar 1 hora mais cedo, para que você tenha um tempo de oração, um tempo de buscar a palavra de Deus, um tempo de adoração a Deus. Às vezes você vai ter que sacrificar o teu sono. Às vezes, para você poder crescer ministerialmente, você vai precisar fazer o quê? Sacrificar o teu descanso, estar aqui nessa escola e assim por diante. Nós precisamos o quê? Adequar a nossa agenda, sacrificar o nosso tempo para que nós possamos o quê? Fazermos a obra de Deus. Então nós precisamos ser o quê? Dispostos e disponíveis. Aqui no ponto 1 fala assim, conceito de disposto e disponível. Disposto, apto, capaz, preparado, inclinado, propenso, aquele que demonstra boa disposição de ânimo e que está pronto para o que der e vier. Então, a pessoa disposta é aquela que está ali em prontidão, pronta a fazer o que precisa ser feito. Disponível, o que é? É o que é livre, desembaraçado, o que pode se dispor, que tem disponibilidade, desimpedido para realizar algo acessível. Então, diante disso aí, a gente pode ver que Deus, ele precisa das duas coisas, da disposição e da disponibilidade. Um exemplo disso, para a gente poder entender.
Um bombeiro, um médico, ele precisa ter o quê? A disposição e a disponibilidade para nos atender. Então, o médico, ele tem o conhecimento. Ele precisa estar o quê? Pronto lá no hospital, a receber lá, quem sabe, um homem baleado, alguém que sofreu um acidente, ele está lá disponível para poder atender aquela pessoa. Um bombeiro está lá no quarto, ali no QG deles ali, pronto, à disposição. Às vezes eles estão de madrugada lá dormindo, mas eles estão lá fardados já, com tudo ajeitado, para que acontecer algum incidente, eles estão ali disponíveis para atender uma ocorrência. Então, nós precisamos ter o quê? A disposição, a vontade de fazer e estarmos ali sedentos para fazer a obra de Deus. Olha o que diz lá em Josué, capítulo 1 e 2. Fala assim que Deus fala para Josué ser disposto a conduzir aquele povo que estava para chegar à terra prometida. Nós precisamos o quê? Ter isso na nossa vida. Josué precisou o quê? Da disposição para conduzir aquele povo. Ele precisou ter vontade de conduzir aquele povo. Porque Josué foi chamado por Deus. Jonas, Deus chama ele para ir pregar até onde? Nínive. Jonas estava disponível, mas ele não estava disposto a ir pregar em Nínive. Ele queria fugir de Nínive. Então ele estava disponível, mas não estava disposto. Então nós precisamos o quê? Das duas coisas, porque Jonas pegou e fugiu. Já Jeremias, Deus falava para ele assim, vai até a casa do oleiro. Ele estava disponível e estava disposto. Ele pegou e foi até a casa do oleiro. E Deus falou com ele naquele lugar. Então, muitas vezes, Deus, ele vai requerer de nós o quê? Essa disposição, essa vontade. E nós precisamos o quê? Ter disponibilidade para fazermos a obra de Deus. Há muitas coisas a serem feitas, há muitas coisas que a gente precisa fazer. Mas nós precisamos ter o quê? A disposição. E adequar a nossa agenda, se for preciso, para que nós possamos fazer o que Deus nos pede. Analisando a vida de Paulo. Vivemos em uma sociedade capaz de dar a própria vida na luta pelos seus direitos. Esta é a mentalidade de pessoas que só pensam em si mesmas. O exemplo de Paulo em 1 Coríntios é totalmente oposto. Ele abriu mão dos seus direitos para pregar o evangelho, ou seja, para beneficiar a outros. Havia nele a disposição de passar por necessidades se fosse preciso, para que fosse eficiente na pregação do evangelho. Então aqui a gente pode ver na vida de Paulo. Paulo abriu mão dos seus direitos, das suas vontades e se dispôs a pregar o evangelho. E muitas vezes nós não temos essa mesma disposição de abrir mão dos nossos direitos, da nossa vontade. Quando algo vai contra a nossa vontade, contra os nossos direitos, a gente quer o quê? Lutar por eles. E Paulo se dispôs a abrir mão das suas vontades, dos seus títulos, para fazer que a obra de Deus avançasse, para que o evangelho fosse pregado aos gentios. Ele suportou inúmeros sofrimentos, angústias, para que a mensagem fosse propagada. Então, Paulo ele tinha o quê? A disposição de levar a mensagem. Será que nós estamos dispostos, assim como Paulo, a sacrificar nossas vontades, nossos desejos, para fazermos a obra de Deus? Será que o nosso tempo tem sido usado para fazermos algo para Deus ou apenas para fazer nossas próprias vontades? Porque muitas vezes a gente, para assistir uma série, para assistir um filme, para fazer o que a gente gosta de fazer, a gente sempre arruma um tempinho. Mas para fazermos algo para Deus, a gente sempre arruma uma desculpa. A gente sempre arruma um empecilho. E a gente precisa fazer o quê? Mudar essa mentalidade. Às vezes, para poder vir aqui orar, às vezes na sexta-feira à noite, ou vir na aula, a gente fala assim, eu estou cansado. Mas para a gente ficar, às vezes, virar a madrugada assistindo uma série nova que lançou, a gente aguenta. A gente vai. Então, muitas vezes a gente tem isso. A gente fala que não dá, que estamos cansados, mas na verdade a gente não tem prioridades. A gente não coloca a obra de Deus, as coisas de Deus, como algo fundamental na nossa vida. E nós precisamos o quê? Mudar isso na nossa vida. 3 características da pessoa
disposta e disponível. É o quê? Ela está sempre pronta. Assim que chamar, eu sei que o Alisson, às vezes, ele tá de plantão. Se o chefe dele mandar mensagem ali, ele tem que estar o quê? Disponível. Aí, ó. Tem que estar pronto. Tem que pegar o carrinho lá e partiu. O Joelson também. O carinha do posto ligou ali, o Joelson travou aqui a bomba. Tem que estar madrugada, às vezes lá, tem que estar disposto, tem que estar pronto para ir atender o chamado. Nós precisamos também ter o quê? Ter essa prontidão para as coisas de Deus. Se Deus nos chamar, estamos lá na fila do mercado, e Deus fala assim, ó, ora por aquela pessoa que está ali na frente. Você vai estar disposto a fazer o que Deus te pediu? Às vezes a gente não vai, a gente fala assim, deixa para outro dia, Deus não é uma coisa da minha cabeça. Deus fala assim, ó, vai lá e paga a compra daquela pessoa. Você fala assim, não, isso aí é coisa do diabo, o diabo está querendo me derrubar. Mas a gente precisa estar o quê? Disposto e pronto para fazermos a vontade de Deus. Isso é necessário para que nós possamos estar dispostos e disponíveis. Segundo ponto, saber remir o tempo. O que é isso? Remir o tempo. É aproveitar o nosso tempo da melhor maneira possível. Como eu falei, nós precisamos o quê? Adequar a nossa agenda, gente. Adequar nossas prioridades. Todos nós aqui temos as mesmas 24 horas, mas muitas vezes a gente perde tempo com muita coisa desnecessária. Cada um de nós aqui sabe o que é o seu ladrão do tempo. Quem sabe o seu ladrão do tempo é a preguiça. Você sabe que você às vezes gosta de ficar lá colocando no modo soneca no celular. Isso é o ladrão do tempo. Você colocou para despertar às 7 horas da manhã, mas você fica lá, soneca. Levanta 10 para as 8. Você acabou de perder 50 minutos do teu tempo, você nem dormiu direito, porque ninguém dorme direito naquele modo soneca, você perdeu o tempo e você não soube remir, sendo que você podia ter lido 3 capítulos da Bíblia, orado 10 minutos, colocado um louvor lá, e você perdeu esse tempo. Nós precisamos o quê? Remir o nosso tempo, aproveitar o nosso tempo. Muitas vezes a gente fica ali rolando a barrinha do Instagram ali, quando você viu, passou 1 hora, 40 minutos, perdeu mais 1 hora. Então nós precisamos o quê? Saber administrar o nosso tempo. Todos nós aqui temos a capacidade de fazermos algo para Deus. Mas para isso nós precisamos o quê? Adequar o nosso tempo. Todas as pessoas da Bíblia, Jesus, os apóstolos, os profetas, eles tinham o mesmo tempo. As 24 horas. Só que, qual que é o diferencial deles? É que eles dedicaram a sua vida em favor da mensagem de Deus. Eu sei que todos nós aqui temos trabalho, temos tarefas, e devemos fazer o nosso trabalho e assim por diante. Quem sabe Deus não te chamou para você viver de maneira integral na obra de Deus. Nós precisamos o quê? Aproveitar o nosso tempo ao máximo, para que nós possamos, em todo o tempo, estarmos dispostos e disponíveis a fazer a obra de Deus. Terceiro ponto, não perde o foco. Tem uma meta a cumprir e não se desvia dela. Sabe, algo fundamental na nossa caminhada com Deus é a gente estabelecer objetivos. Colocar assim, não, eu quero orar mais, eu quero ler a palavra de Deus mais, eu quero vir mais à igreja, eu quero buscar mais a Deus, eu quero ganhar mais pessoas para Deus. Você estabelecer objetivos para que você possa o quê? Ver se você alcançou ou não. Então você tem um foco, você tem um norte, você não acabar desistindo por meio das dificuldades, mas você tem um foco, um objetivo. Quarto ponto, prioriza o reino. O seu compromisso é maior com a vontade de Deus. Então, a pessoa está sempre priorizando a obra de Deus, priorizando as coisas de Deus. Sabe, eu sei que todos vocês aqui são pessoas dispostas e disponíveis. Esses dias atrás a gente pegou e foi aonde? Foi lá para Pato Branco, se disponibilizou, abriu mão ali de trabalho, às vezes trocou folga, trocou descanso, ficou cansado na viagem para ir lá no retiro. Você teve disposição de ir, teve a disponibilidade de ir. Nós precisamos o quê? Cultivar isso cada vez mais na nossa vida. Não deixar isso se apagar. Outro ponto. A pessoa que é disposta e disponível, ela é obediente. Tem disponibilidade e disposição para fazer o que Deus manda. Então, a pessoa disposta e disponível, ela tem obediência. Aqui fala em Atos capítulo 8, 26,
Se não me engano, essa passagem é a passagem quando Felipe é chamado por Deus a ir para um outro lugar, que ele estava lá no meio de uma pregação, e Deus fala assim, ó, vai para tal lugar. E ele vai correndo e está passando a carruagem do eunuco lá, o etíope. E ele pega e faz o quê? Ele sai correndo e vai até a carruagem e prega para aquele eunuco lá, e aquele homem acredita em Deus, acredita na mensagem do Evangelho, é batizado, e na sequência Deus arrebata ele e leva ele para outro lugar. Então ele estava disposto e disponível, ele estava obediente ao chamado de Deus. E nós precisamos ter isso na nossa vida. Ter essa disposição, ter essa prontidão, ter a vontade de fazermos a obra de Deus. Uma passagem que eu estava vendo à mente agora há pouco, quando estava pensando sobre essa aula, é uma passagem que está lá em Samuel, onde Davi fala assim, ele está lá com seus soldados, ele tinha os seus guerreiros, seus valentes, e ele fala assim, que ele estava com vontade, estava assim, nossa, agora uma água lá das fontes de Belém seria muito bom, nossa, como seria bom tomar uma água de Belém. E ele fala isso. O que os seus soldados fazem? Quando Davi vai dormir, eles vão até Belém, vão até o lugar lá, guerreiam com os caras lá, porque estava tomada por outros povos lá, eles vão para a batalha para trazer um copo de água para Davi de Belém. Aqueles homens estavam o quê? Dispostos e disponíveis a lutar por Davi, para trazer um copo de água para Davi. E Davi fica admirado com aquilo lá, que ele fala assim, eu não posso tomar essa água, porque essa água, vocês lutaram por ela, vocês tiveram que perder sangue. E Davi entrega para Deus aquela água. Então, aqueles homens de Davi, eles estavam o quê? Dispostos e disponíveis a lutar pela causa do seu rei. Conclusão. Em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 11 e 12, a palavra de Deus nos orienta a levar a termo a sua obra, ou seja, é necessário que estamos em prontidão e muitas pessoas têm disponibilidade para realizar a vontade de Deus, porém não estão dispostas para fazer. Na vida de serviço a Deus, são necessárias duas coisas. Paulo afirma nesse texto que se há prontidão de vontade, então haverá o cumprimento do que Deus o que Deus nos pede para fazer. Então, muitas vezes tem várias pessoas que têm disponibilidade, porém não têm o quê? A disposição. Então, a prontidão mais a vontade é igual o cumprimento da obra de Deus. Prontidão mais vontade é igual a obra de Deus sendo feita. Então, nós precisamos o quê? Estar prontos e termos vontade de fazermos a obra de Deus. Muitas vezes temos tempo, mas não temos ânimo. Ou temos ânimo, mas não temos tempo. Qual que é a tua situação hoje? Às vezes você tem vontade, você tem um ânimo. Não, eu quero fazer mais para Deus, eu quero evangelizar mais, eu quero orar mais. Mas você não tem o quê? Tempo. Quem sabe você fala assim, não, eu tenho muito tempo, eu estou de boa o dia inteiro, estou tranquilo, não estou trabalhando. Os jovens, os adolescentes têm tempo para caramba, estão lá querendo namorar, estão querendo jogar joguinho. Tem tempo, mas não tem o quê? Vontade. O que você precisa hoje na sua vida adequar? É o quê? É colocar ênfase. Se você tem tempo, você tem que ter o quê? Mais disposição. Usar melhor o seu tempo. Se você não tem tanto tempo e tem vontade de fazer a obra de Deus, comece a ver quais têm sido os teus ladrões de tempo. O que você precisa ajustar na sua vida para fazer mais a obra de Deus. E eu quero te desafiar a você olhar para a sua vida e fazer algo que mostre a sua disponibilidade. Por exemplo, a disponibilidade para orar, para ler a Bíblia, para ajudar alguém. Isso seria um ato de disponibilidade. Então, essa semana, tente olhar para a sua vida e fazer alguma dessas coisas. Quem sabe orar mais, ler a Bíblia, ajudar alguém. Isso seria um ato de disponibilidade. O que seria um ato de disposição? Fazer algo que você tem adiado. O que na sua vida você fala assim, eu preciso fazer algo. E você tem sempre empurrado para frente. Isso vai demonstrar um ato de disposição. Se você, quem sabe, tem cada vez mais deixado para frente de fazer a obra de Deus, quem sabe você precisa se envolver com algum ministério da palavra de Deus,
se envolver mais com a igreja, evangelizar mais, isso também é um ato de disposição. Então, que nós possamos o quê? Ter essas duas coisas na nossa vida, a disposição e a disponibilidade. Pois, dessa forma, a obra de Deus vai ser feita. Então, que a gente possa ter essas duas coisas na nossa vida, para que a gente possa crescer mais e avançar mais no reino de Deus. Vamos fazer uma oração, daí vamos tomar uma água e já voltamos para a segunda aula. Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, e que a gente possa aprender, Pai, mais do Senhor, Pai, que a gente possa remir o nosso tempo, para que a gente possa ter disponibilidade de fazer a Sua obra, de fazer a Sua vontade. Que a gente possa, Pai, ter ânimo também, Pai, para fazer a Sua obra. Que a gente possa ter disposição, Pai, vontade, Pai, vigor, Pai. Assim como Caleb, Pai, quando chegou à terra prometida, falou assim, não, eu vou enfrentar, eu vou conquistar a minha terra, e ele tinha mais de 90 anos, ele estava a todo o vigor, Pai, para enfrentar os desafios, para que nós possamos ter essa disposição dele, Pai, de avançarmos, de crescermos, Pai, de não ficarmos desanimados, Pai, não ficarmos prostrados, Pai, que a gente possa ter essa disposição em Ti, Pai, que a gente possa remir o nosso tempo para ter mais disponibilidade a fazer a Tua obra, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar uma aguinha rapidinho e já voltamos para a parte 2.